Boa tarde. Como vai, Isamara? Como vai, Raquel? Tudo bem? André, prazer em recebê-los aqui. Tudo bem? Passei para recepcioná-los, para dar as boas-vindas. Hoje a Isamara conduzirá aqui o painel, que eu tenho certeza que vai ser excelente. Agradecer muitíssimo a vocês em nome do IPCOM, dos nossos apoiadores também, da FIPECAF, que a Isamara está aqui representando, da CAMES, do ICDS, do IBA, que a Raquel está aqui com a gente. É ótimo tê-los como apoiadores. Tenham um excelente painel. É muito bom que vocês tenham podido participar e tenham aí dedicado esse tempinho a conversar sobre a saúde suplementar aqui no IPCOM. Muito obrigada. Vou acompanhar o painel como ouvinte e tenham um ótimo trabalho. Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigada, Ana Paula. Um prazer te ver Igualmente. aqui. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Então, dando sequência, eu vou apresentar, nossos convidados, a doutora Raquel, Marimon, e o doutor André Santa Cruz. Inicialmente, vou proceder com a leitura dos currículos. O doutor André Santa Cruz, ele é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Processual Civil pelo UFPE, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV Rio e em Direito da Concorrência pela FGV São Paulo, é professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro Universitário IESB, do Distrito Federal, membro do Conselho Editorial da Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, e autor ainda de vários livros jurídicos, procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2004 e atualmente ocupa o cargo de diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. A Raquel Marimon é atuária pela Universidade Federal do Rio Grande, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV, é responsável também pela Unidade de Consultoria Atuarial e Regulatória especializada em saúde suplementar, denominada Prospera, diretora técnica de saúde do IBA, membro do Comitê Técnico de Saúde do IBA por mais de 10 anos, contribuindo aí no processo regulatório como representante do Instituto nas diversas discussões sobre capital regulatório, fator moderador, reajustes, dentre outros assuntos. Inicialmente, vou pedir que o doutor André nos fale um pouco aí sobre a Lei da Liberdade Econômica, considerando a própria agenda regulatória da ANS, que tem o eixo de aperfeiçoamento do ambiente regulatório, iniciado o debate de melhorias regulatórias no ambiente contínuo de novas práticas, E a liberdade econômica, ela facilitará o acesso aos planos de saúde por parte dos consumidores, trazendo melhor direcionamento para o mercado. Além de prever a simetria entre os contratantes, esse é um dos aspectos da lei, então eu peço que o doutor André nos fale um pouco mais aí sobre essa lei, considerando o nosso cenário regulatório da saúde suplementar. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e, como dito, eu quero fazer apenas algumas colocações, algumas breves colocações sobre as eventuais contribuições que a Lei da Liberdade Econômica pode trazer a esse debate, Eu não sou, longe disso, especialista em saúde suplementar ou algo do tipo, mas como alguém que atualmente, integrando o Ministério da Economia, participou ativamente na construção da medida provisória 881, que foi a MP da Liberdade Econômica, que depois foi convertida na Lei 3.874, a Lei da Liberdade Econômica, eu posso dizer que foi uma preocupação especial nossa trazer novas regras, tanto no âmbito dos contratos privados, quanto no âmbito da regulação pública da atividade econômica, com o objetivo de trazer para todos os mercados, especialmente para os mercados regulados, que é o caso da saúde suplementar, um ambiente mais propício à livre iniciativa,
a livre concorrência, a liberdade contratual, não é? Sabedores nós que somos dos efeitos positivos que tudo isso que eu acabei de mencionar traz para o mercado, especialmente para os consumidores, né? Então, essa foi uma preocupação nossa ao redigir alguns dispositivos da Lei da Liberdade Econômica, especificamente os incisos 5º e 8º do artigo 3º e todo o artigo 4º da Lei da Liberdade Econômica, que é o artigo que trata do abuso de poder regulatório, né? Então, qual era assim que esse governo assumiu e o Ministério da Economia passou a ter esse viés mais liberal, conduzido pelo ministro Paulo Guedes, nós tentamos identificar que medidas de curto prazo podiam ser tomadas para melhorar o ambiente regulatório no Brasil. O Brasil tinha e ainda tem, né, porque essas coisas não mudam da noite para o dia. O trabalho que a gente tem feito é algo que vai surtir efeitos ainda e que vai deixar, esperamos nós, um legado, né, para frente. Mas o fato é que o Brasil é um país com uma das piores cargas regulatórias do mundo, né? Os rankings apontam isso, e nos mercados regulados no Brasil, nós temos muitos problemas de regulação excessiva, captura regulatória, né, restrição da livre concorrência, aumento de custos de transação, sem demonstração de benefícios, etc. Então, assim que nós assumimos, nós pensamos que medidas de curto prazo nós podemos fazer para tentar mudar esse ambiente, né? E aí, assim começou a ser construída a medida provisória 881, né, que foi batizada de MP da Liberdade Econômica. E depois de uma tramitação difícil no Congresso Nacional, acabou se convertendo, como eu já disse, na Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, né? Essa lei ela tem alguns pilares fundamentais. Eu não vou falar de todos eles, porque o tempo é curto, eu quero focar naqueles pontos que se encaixam, digamos assim, bem nesse debate do painel. Qual era a situação do Brasil antes da Lei da Liberdade Econômica em termos de disciplina legal dos contratos privados no Brasil? De uma forma geral, tá? Claro que a gente tem várias áreas, a saúde suplementar uma delas, que temos legislações específicas, mas de uma forma geral, o que é que nós temos no Brasil? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, lá de 1990, que provocou uma verdadeira revolução na teoria contratual brasileira, né, restringindo muito a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos. Aquela ideia que, eu não sei se todos aqui, o público a que se destina é de juristas, e, portanto, me perdoe alguns juridiquês da minha fala, mas a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito é que o contrato faz lei entre as partes, né? Fala-se naquele brocardo latino, pacta sunt servanda, os pactos, né, os contratos devem ser cumpridos. E esse brocardo latino, pacta sunt servanda, ele decorre da afirmação de dois princípios fundamentais da teoria jurídica dos contratos. O princípio da autonomia privada, né, as pessoas são livres para decidir se contratam ou não e para decidir o conteúdo, né, do que contratam. E, consequentemente, o princípio da força obrigatória dos contratos. Olha, você é livre para decidir se contrata ou não e para decidir o conteúdo do contrato. Agora, uma vez contratado, esse contrato faz lei para você, né, no ditado mais popular, e, portanto, esse contrato tem que ser cumprido, né? Os contratos devem ser cumpridos, eles têm uma força obrigatória para as partes.
esses pilares da teoria jurídica contratual, eles começaram a ser relativizados, repensados, revistos, né, de uns tempos para cá, em virtude da massificação das contratações, dos novos modelos de contratação, a contratação por adesão, por exemplo, aquela contratação em que uma das partes elabora todo o contrato e a outra apenas adere. Isso acontece muito nos contratos de consumo em massa, né, tal. Então, a teoria jurídica contratual começa a dizer, olha, a gente tem que rever algumas premissas fundamentais da teoria dos contratos. A ideia de autonomia privada hoje ela deve ser repensada, porque as pessoas nem sempre discutem o que está contratado, ou podem discutir, etc. E os contratos passaram por essa revolução, e isso acontece no Brasil fundamentalmente a partir de 1990, com o Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que essa excessiva restrição da autonomia privada e essa relativização da força obrigatória dos contratos nos deixou um legado extremamente perigoso e preocupante. E isso é muito bem apontado hoje por quem estuda a análise econômica do direito, a análise econômica dos contratos, né? Que legado foi esse? Um legado de hiperjudicialização, um legado de paternalismo judicial, um legado de enfraquecimento dos contratos, né? As pessoas hoje celebram o contrato, nem olham o que é, porque depois eu vou para o judiciário, o juiz vai dizer que aquela cláusula não vale, né? Depois eu vou para o judiciário, vai dizer que aquilo é abusivo, que aquilo é nulo de pleno direito, para usar os termos jurídicos, né? Que aquilo é uma cláusula não escrita e tal. Então, nós tivemos um movimento de excessiva restrição da autonomia privada e de excessiva relativização da força obrigatória dos contratos, o que nos deixou esse legado pernicioso de hiperjudicialização, de paternalismo judicial, de enfraquecimento dos contratos, risco moral, né, o moral hazard, aquela que as pessoas hoje não têm mais medo de contratar mal, porque sabem que o contrato não vale de nada. E isso começou a preocupar aqueles que têm o mínimo de preocupação com as consequências das políticas públicas, das normas jurídicas, das decisões judiciais. Por isso que eu fiz o destaque aqui para aqueles que estudam análise econômica do direito, etc. Então, o que é que nós pretendemos na Lei da Liberdade Econômica? Alterar esse panorama legislativo. E aí foram modificados alguns dispositivos do Código Civil. Eu não vou mencioná-los textualmente aqui, mas, basicamente, a gente mexeu no artigo 421 do Código Civil, a gente inseriu o 421-A no Código Civil, para dizer, basicamente, o seguinte: olha, os contratos civis e empresariais, eles são, em princípio, paritários. Então, se são contratos paritários, esses contratos não devem se sujeitar a limitações, a restrições à autonomia privada ou relativizações da força obrigatória, salvo se presentes naquela situação concreta elementos que autorizem você a rechaçar essa presunção de paridade, né? Respeitados, porém, os ordenamentos jurídicos específicos. Então, continua valendo o Código de Defesa do Consumidor e outras leis protetivas e tal. E isso acaba valendo, penso eu, para o mercado de saúde complementar, que tem um tratamento legislativo próprio, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas o fato é que, para além disso, o Código Civil, que é uma norma geral, tá? E, portanto, ela vai impactar em todos os contratos, inclusive aqueles que eventualmente têm uma legislação própria. Está lá dito de forma muito clara que a revisão contratual, a intervenção estatal nos contratos, ela deve ser excepcional, ela deve ser mínima, excepcional.
Então, em princípio, o contrato deve ser respeitado. Parece até, soa até estranho a gente falar isso, né? Mas é o óbvio, né? O contrato foi firmado, o contrato tem que ser cumprido, né? É basicamente isso que a gente tentou deixar mais claro na Lei da Liberdade Econômica. Sabe quando a gente está no meio de uma discussão mais acalorada e alguém não está entendendo o que você está falando, aí você fala assim, eu vou desenhar para ver se você entende, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer na Lei da Liberdade Econômica. A gente tentou desenhar o quê? Que contratos, eles se presumem paritários e, portanto, a intervenção estatal nos contratos deve ser mínima e a revisão judicial dos contratos deve ser excepcional, né? Então, essa é a contribuição que a Lei da Liberdade Econômica traz para ambientes regulatórios que dependem muito das relações contratuais. E penso eu ser esse o caso do mercado de saúde suplementar, né? Você não consegue ter um ambiente propício ao exercício de atividade econômica nessa área, se você não tem uma disciplina legal dos contratos que forneça às partes o mínimo de liberdade para contratar, né, e o mínimo de garantia de que, uma vez contratado, isso vai ser cumprido, né? Eu penso que isso é o básico do básico para que qualquer mercado consiga florescer de forma saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que a Lei da Liberdade Econômica contribui para o mercado de saúde suplementar. O reforço da autonomia privada, o reforço da força obrigatória dos contratos, trazendo um ambiente regulatório mais seguro para as relações contratuais privadas. O segundo ponto, e esse eu vou falar de forma bem mais rápida, é o do artigo 4º da lei, que traz regras de controle da regulação estatal, né? Outra constatação que nós tínhamos na hora de redigir lá a MP da Liberdade Econômica era o seguinte: no Brasil se regula muito e se regula mal, né? Essa era uma constatação, isso comprovado por estudos, por rankings internacionais, etc. Como eu disse, o Brasil é uma das piores cargas regulatórias do mundo, está nos últimos lugares nos rankings de liberdade econômica, Doing Business, ranking da OCDE, ranking da Heritage Foundation, ranking do Fraser Institute, etc. Então, a gente falou, temos que dar um freio no poder regulatório do Estado, o Estado tem que regular menos e o Estado tem que regular melhor, porque no Brasil se regula muito e se regula mal, né? E como é que a gente faz para regular menos e como é que faz para regular melhor? Então, vamos lá. Para regular menos, artigo 4º da Lei da Liberdade Econômica, né? Criou-se a figura do abuso do poder regulatório e se listou em diversos incisos desse artigo situações que não autorizam a regulação estatal. Dizendo assim, olha, Estado, você não pode regular aqui. Aí, por exemplo, você não pode regular de forma a criar privilégios exclusivos para determinado setor econômico ou grupo profissional. Você não pode aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios, né? Então, está lá uma série de condicionantes ao exercício do poder regulatório estatal, e se houver o desrespeito a isso, se configura o abuso do poder regulatório. E, paralelamente, isso aí aqui, você resolve o primeiro problema, regular menos, né? A gente regula muito, então agora a gente vai regular menos, porque tem agora uma moldura lá controlando. E para a gente regular melhor, porque além de regular muito, a gente regula mal. Aí veio o artigo 5º da Lei da Liberdade Econômica, que diz o seguinte: agora, na hora de editar qualquer norma regulatória, né, sobre a economia, é preciso fazer antes uma análise de impacto regulatório, a AIR. Você tem que fazer estudos com base em dados estatísticos, evidências, para poder editar uma norma regulatória, senão você não vai regular. Então, acabar com essa coisa no Brasil de
se criar política pública com base em achismo e idiosincrasias, né? Agora, para regular, você vai ter que ter estudos, né? Estudos empíricos, estudos técnicos, com base em dados, em evidências. Não tem que ter análise de impacto regulatório. Isso, creio eu, também impacta de forma muito positiva o mercado de saúde suplementar, porque é um mercado com excessiva regulação, uma regulação que muitas vezes inibe, freia a atividade econômica privada, né, que restringe a concorrência, restringe a livre iniciativa. Então, esses dispositivos, creio eu, também podem ter um impacto positivo. Eram essas, portanto, as minhas bem singelas e simples considerações a esse debate. Eu agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade de participar dessa discussão. Perfeito, doutor André Santa Cruz. A colocação que o doutor colocou é bem relevante, né? Nós que acompanhamos a saúde suplementar praticamente diariamente percebemos toda uma mudança a partir da instituição do AIR, né? Dessa mudança, a Raquel também pode falar, porque ela acompanha, né? A própria ANS, ela passa a ouvir mais as diversas partes e, com certeza, a regulação ganha sobre esse aspecto, né? Porque fica muito mais aderente, uma norma muito mais aderente e que atenda aí as diversas partes que atuam nesse setor, né? A questão contratual realmente é um ponto bastante complexo na saúde suplementar, porque nós temos diversos atores, nós temos relações contratuais com uma rede prestadora de serviços assistenciais, temos relações contratuais com os nossos clientes, né, com os beneficiários aí da saúde suplementar, considerando toda a relevância desse cenário, mais de 47 milhões de beneficiários, né? Então, discutir teoria de contratos realmente passa a ser muito significativo e de grande valia para o setor, né? Perfeita a colocação que o doutor trouxe para a gente, a explanação da Lei de Liberdade Econômica, né? E pegando um gancho com relação à questão dessas relações contratuais, todos sabemos que existe um cenário de pandemia com toda uma dificuldade. A ANS ela tomou algumas medidas aí nos últimos meses que impactam diretamente na relação contratual com os beneficiários, né? Nós temos uma decisão recente de suspender a aplicação de reajustes e, mais recentemente, na semana passada, uma decisão de cobrar, né, como vai ser cobrado esses reajustes aí, como vai ser recomposto isso para as operadoras ao longo do ano de 2021. E, nesse sentido, eu peço para que a Raquel, né, é uma atuária aí bastante atuante, que gosta muito de dados e que estuda bastante os efeitos aí da regulação sobre esses contratos, eu peço para que a Raquel fale um pouco aí sobre o que a gente pode esperar aí para o ano de 2021, considerando todo esse cenário regulatório. Nós temos um normativo que traz para as operadoras a implementação de uma gestão de riscos, né, uma mudança. Estamos vivendo uma fase transitória de capital regulatório, com uma exigência diferente para 2023. Então, eu peço para que a Raquel explane para a gente um pouco aí sobre essas relações contratuais, a dificuldade que nós teremos provavelmente para o ano de 2021, considerando principalmente os contratos coletivos, né? E o que na opinião dela, enquanto atuária, né, conhecedora desses números, o que a gente pode esperar para 2021? Obrigada pela oportunidade acolhida, Isamara, um prazer estar aqui com você e com o doutor André. Eu não conhecia ainda pessoalmente, doutor André, gostei muito da sua fala, nos deu uma aula, eu fiquei aqui anotando, feito uma maluca, quanto conhecimento, quanto aprendizado aqui para a gente, muito obrigada. E aí vou até olhar para essa lei agora com outros olhos, né? Claro que a gente
ela foi muito divulgada, muito comentada quando foi publicada, mas olhar com essa ótica desses novos impactos, certamente vai trazer um valor muito importante aí nas análises e no que a gente faz no nosso dia a dia. Agora, de fato, como a Isamara comentou, a gente já sentiu na pele os benefícios. O que está muito evidente para a gente no ambiente infralegal, né? A gente acompanha muito a regulamentação do órgão regulador, da ANS, como os atos normativos estão melhor estruturados, né? Antes você vinha com uma RN, né, um ato normativo, uma resolução normativa, mudando outra, sem revogar a parte que deixava de valer, e era aquela... Nossa, era assim um zigue-zague para você tirar uma compreensão daquilo ali. E claro que a gente está nessa jornada assim desde o comecinho, né? Eu já atuava com saúde antes mesmo da Lei 9656, então eu acompanhei cada etapa ali, então a gente foi fazendo zigue-zague no dia a dia e foi construindo esse conhecimento. Mas para quem entra hoje nesse mercado, como compreender, como absorver toda essa complexidade? Então, com essa nova estrutura regulatória que a gente já percebe na prática, então a gente vê como os atos normativos estão melhor estruturados, então se vai se tratar de um assunto que já está regulado num outro ato normativo, se centraliza naquele ato, né, altera aquele artigo e não cria um novo, que às vezes até conflita com o anterior, enfim. E a grande limpa que se está fazendo, né, de revogar os atos que não têm mais vigência, super importante, porque polui, visualmente polui compreensão, polui, né, realmente no âmbito da regulação da ANS, a gente vem colhendo os benefícios do trabalho de vocês aí no Ministério da Economia e no governo como um todo, né, com essa lei que traz essas novidades. E aí a gente vive um momento muito atípico da humanidade, óbvio, né, não estamos falando aqui só de Brasil, estamos falando de um contexto global que traz novos desafios. O desafio de se determinar novas formas de atuar e de regular, aqui falando especificamente de regulação de reajuste, né, por meio de uma decisão, por meio, como a gente brinca lá entre os colegas, né, por meio de vídeo no YouTube, né? Então a gente hoje, e até eu acho que um pouco disso vem com essa nossa ansiedade, né, dessa sociedade atual. Então a gente tem muita pressa, a gente quer ser o primeiro a saber, a gente quer... E aí a gente às vezes não dá nem o tempo que precisa ter para que as coisas de fato se consolidem e aí possam ser implantadas de forma mais estruturada. Então tivemos esse ano várias decisões do órgão regulador sendo tomadas por meio de decisões e não de atos normativos. Boa parte dessas decisões não foram nem publicadas em diário oficial, foram divulgadas, né, por meios digitais, pelo website da agência, por vídeos, por atas de reunião divulgadas, enfim. E aí a gente fica aqui nessa angústia, né? Isso vale, não vale, como vale? Bom, todo mundo está entendendo que vale, então vamos entender assim, eu não sou advogada, sou atuária de formação, então vamos entender que vale e vamos entender o que vale, né? Porque aí a grande discussão é o que vale, porque quando você tem um ato normativo, bem como o doutor André colocou, foi feita uma análise de impacto regulatória, né? Foi feita uma discussão ampla com a sociedade, muitas vezes, na construção de um ato normativo, o que permitiu até o órgão regulador enxergar diferentes ângulos, aspectos, né? Entraves operacionais, né? Que precisam ser previamente regulados. E quando se tomam decisões ou regulação, né? A partir de momentos emergenciais, momentos atípicos, não há esse tempo. Não há esse tempo de discussão, de construção de consenso, né? Ou mesmo do ouvir de todas as partes, de todos os stakeholders aí do mercado. E aí, nesse processo, a gente corre uma série de riscos e vai atropelando, né? Então, a gente teve lá, no final, segunda quinzena, terceira quinzena de agosto, uma decisão que impactava o valor de mensalidade de 1º de setembro. Então, assim, operacionalmente, inviável. Não tem como, eu sinceramente não sei como é que esse pessoal que trabalha com tecnologia e com faturamento, né, e com a cobrança,
como que deu conta? O boleto já está lá na casa do beneficiário, porque ele tem que receber antes, né? Mesmo que seja por meios digitais, mas ele precisa estar lá com o valor certo. Então, como implementar nessa velocidade? Então, tem sido, sim, um desafio. Acho que não é uma página virada, não é um assunto vencido, muito pelo contrário. Estamos aqui, ó, suando todos os dias e administrando ponto a ponto, né? Situação a situação, conforme elas vão surgindo. E, de alguma forma, isso vai bater ali na frente no judiciário. Não há dúvidas de que a gente vai judicializar, né, a sociedade, de alguma forma, vai buscar o que ela entende que é o seu direito, e aí vai cair no colo do judiciário, ter que tomar as decisões interpretativas de um cenário assim tão atípico. E aí, indo um pouquinho para a questão de equilíbrio, né? Equilíbrio atuarial, que é esse o principal papel do atuário numa operadora de plano de saúde, é estar atento para essa questão do equilíbrio. E aí eu gosto muito dessa distinção de equilíbrio atuarial. Muitas pessoas falam, econômico-financeiro, né? O econômico-financeiro, ele tem muito a ver com as demonstrações financeiras, o equilíbrio que vai lá, e o fluxo de caixa, né? Então, a gente junta essas duas coisas, isso é econômico-financeiro. Pô, Raquel, mas então o que é o equilíbrio atuarial? Não é isso, né? É isso também, mas quando a gente fala de equilíbrio atuarial, a gente está falando de riscos. Quando a gente fala de demonstrações financeiras, a gente está falando de algo que já aconteceu e que está documentado e registrado, auditado, né? Quando a gente fala de equilíbrio atuarial, a gente está falando da mensalidade, né, da contraprestação pecuniária, frente ao quê? Aos riscos assumidos por aquela operadora. Então, sempre que uma operadora assina um contrato de plano de saúde, ela está, na verdade, assumindo esses riscos, dizendo que por aquele valor financeiro, por aquele valor econômico, ela aceita arcar com aqueles riscos. E aqueles riscos podem ser menores ou maiores do que o valor da contraprestação, né? Então, esse é um princípio basilar dessa operação. Todo o contrato, ele tem a função e a finalidade de regular esse risco. E aí, quando a gente fala de risco, é fundamental que esteja claro para ambas as partes quais são os riscos cobertos. É por isso que nós temos toda a regulamentação de saúde suplementar que traz rol de procedimentos, que traz regras para aplicação de reajuste e que traz um conjunto normativo de extrema relevância. Nós estamos falando de um segmento de muita complexidade, né? A medicina é complexa por natureza, né? A assistência à saúde é complexa, e aí quando a gente vai para os infinitos meandros que temos no segmento, essa clareza contratual, ela é fundamental. Tivemos muitos avanços sociais com a regulamentação dos planos de saúde. Antigamente, os planos, né, que eram vendidos antes da Lei 9656, eles podiam, olha que absurdo, né? Hoje a gente olha e diz que é absurdo, mas lá na época a gente achava isso normal, né? Ele excluía uma série de tratamentos, excluía doenças, era muito comum não cobrir doenças cardíacas, né? Uma das principais causas de morte no mundo era excluída dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde. Quer dizer, quando a gente para olhar esse contexto hoje, né, com tudo que a gente conhece, com tudo que a sociedade evoluiu, a gente acha realmente absurdo. Mas o fato é que o plano é precificado lá pelo atuário com essa finalidade de cobrir aquilo que está previsto no contrato. E se essa dinâmica das coberturas que são oferecidas, se ela muda ao longo do tempo, então é a partir do reajuste que se encontra esse equilíbrio para uma inovação, para uma renovação, né, para uma continuidade desse contrato. E aí, nesse aspecto, tem fórmula matemática daqui, dali, é por sinistralidade, é com margem de segurança, aí a gente pode entrar nessas questões mais técnicas, né? Tem o melhor ou não tão melhor critério, usa índice ANS, usa IGPM, usa IPCA, né? Tem um universo ali importante, né? Claro que cabe à discussão. Mas como bem colocou o doutor André, é um contrato estabelecido entre as partes. E, de fato,
ele ninguém é obrigado, né? O doutor usou uma palavra mais bonita que eu não saberia repetir aqui, mas as pessoas não são obrigadas a comprar, né? As pessoas efetivamente escolhem ter um plano de saúde, e a partir desse momento, mesmo que seja um contrato de adesão, ela escolhe aderir em todas aquelas regras, condições e regras de equilíbrio desse contrato, né? Porque para que ele seja mantido, sim, ele precisa estar equilibrado. Não faz sentido uma empresa que é da iniciativa privada, que sim tem a finalidade de lucro, né? Mas que para ela atingir esse lucro, ela tem uma finalidade social, ela tem uma entrega e um valor social, que é prover saúde, que é viabilizar o acesso à assistência médica, odontológica, né? Não faz sentido, não faria sentido dizer que tem que cobrir tudo, que não tem limite. Por quê? Por que não faria sentido, Raquel? Ora, né? Vocês não são atuários, não podem calcular o risco, esse não é o risco. Olha, não é esse o risco, né? O risco ele tem que ser conhecido. Qual é o risco que eu vou assumir para que eu possa, de fato, precificar, né? Porque senão estaríamos falando de um fundo de mútuo com outra estrutura. Todo mundo põe dinheiro lá nesse fundo, a gente paga quem precisar primeiro e quando acabar o dinheiro não tem para ninguém. Seria um outro modelo, né? Bom, mas voltando aqui à questão do reajuste, até para eu não perder o foco do nosso painel, essa regra de suspensão de reajuste, além de trazer desafios operacionais, né, por conta do prazo e da urgência necessária na tomada de decisão, ela traz também o desafio de como vai funcionar essa recuperação. Então, determinado pela ANS recentemente, né, aliás, muito oportuno, às vésperas do nosso painel, que essa recuperação vai se dar em 12 parcelas a partir de janeiro de 2021. E uma pergunta muito bem colocada no LinkedIn, inclusive por uma ex-diretora da ANS, a doutora Simone, né, muito bem colocada, ela disse, bom, e aquele beneficiário que cancelar o plano no meio do ano que vem, ou até antes do ano que vem começar, né, como que fica? Ele tem essa dívida? Pode cobrar? Cobra de uma vez só? Né? E cadê a legitimidade de todo esse processo? Porque, claro, não deu tempo. Né? O lindo e o perfeito seria, olha, tem a opção A e B, assina um aditivo contratual, escolhe a sua opção, quero suspender meu reajuste ou não, né? Vou pagar dessa forma, sim ou não? Mas não, primeiro vem a suspensão, meses depois vem a regra da recuperação, e toda a sociedade depende de que essas regras sejam, primeiramente, claras, que elas tragam equilíbrio, né? Equilíbrio para esse mercado, que ele possa continuar existindo, isso é condição para que ele possa, de fato, ser sustentável no longo prazo, e, ao mesmo tempo, o desafio de como recompor esse equilíbrio. E aí tem um ponto que a doutora Isamara já tinha colocado antes, poxa, mas a pandemia nos trouxe um cenário também muito diferente. A gente nunca teve uma sinistralidade como está tendo esse ano. De todo, não tem sido um ano ruim, muito pelo contrário, né? Sob o ponto de vista econômico, as operadoras de planos de saúde, principalmente aquelas que não são verticalizadas, né, têm tido um resultado mais positivo do que em anos anteriores. Bom, então, peraí, então parece que está fazendo sentido essa suspensão de reajuste. E aí eu vou recuperar um pouquinho aqui sobre os fatos, né, e o direito. O reajuste que se aplicaria, ou que se aplica em 2020, ele é com relação a uma variação de custos de períodos anteriores. Ele já é uma recuperação de algo que já aconteceu, né? Mas sempre, claro, com o propósito de tornar o valor da mensalidade justo e adequado num momento dali para frente. Então, no momento de pandemia, não é que não mereça ser visto essa variação de custos do passado, mas é que nesse momento, para esse exercício, talvez esse não seja o valor justo para o momento atual. Então, aqui sim, a gente tem um grande ponto de interrogação. E que a gente ainda não é capaz de responder, só o tempo vai nos permitir olhar para trás
e dizer, de fato, como que essas coisas se compõem ali na frente, né? Então, temos esse desafio de que existe uma variação baseada nos anos de 2018 para 2019, ou, enfim, os últimos 24 meses daquele contrato, no caso dos contratos coletivos, e que não representaria a necessidade atual, mas certamente representa a necessidade do mês seguinte do dia que acabar a pandemia. Mas que dia acaba a pandemia? Quando eu posso entrar com esse novo valor de mensalidade? Temos aqui esse desafio, né? De entender esse cenário, tentar antevê-lo e traçar, a partir dessas expectativas de acontecimentos, traçar as negociações com os nossos clientes. Ali, no caso, estou falando das operadoras, né? Negociando com seus clientes de contratos coletivos. E aí, compete, no meu entendimento mesmo, ao órgão regulador olhar para os planos individuais. Porque quem defenderia, né, os interesses desses consumidores? De fato, compete à ANS. Então, a regra proposta tem ainda alguns pontos, né, algumas reticências a serem complementadas. Acredito que teremos aí uma judicialização importante, até porque quando a gente olha as simulações até muito bem colocadas lá no site da ANS, explicando como ficaria, né, uma mensalidade de R$100, então reajusta assim, nananana. E aí quando a gente olha, poxa, mas aí em janeiro o aumento ficou muito alto. Porque aí a gente já não está mais falando de 8%, a gente está falando daquele 8% mais uma parcela de um retroativo, né? Então, essa diferença entre o valor da mensalidade de dezembro e o valor da mensalidade em janeiro, certamente vai gerar, em primeiro lugar, no consumidor, muitas angústias. Será que isso está certo? Será que eu estou sendo enganado? Né? E em um segundo momento, uma expectativa de uma judicialização maior e com um desfecho desconhecido. E aí tudo aquilo que a gente busca com a lei da liberdade econômica, né, meio que cai por terra nesse processo, porque como que a gente vai ter mais segurança jurídica, como que a gente vai buscar menos regulação, né, ou uma regulação mais assertiva nesse contexto de urgência, porque de fato é atípico, é atemporal, né? Nunca houve antes. Então, penso que temos muito trabalho pela frente, principalmente de levar conhecimento, de levar informação, de conversar muito sobre o que é o justo, sobre o que é o certo, sobre o que é o equilíbrio atuarial. Tenho visto muito a participação do atuário, inclusive em processos judiciais, com muito impacto nos desfechos das decisões, né? Não que a gente traga discussões novas com relação ao aspecto regulatório, mas a gente traz, sim, a visão do equilíbrio atuarial, a visão do matematicamente, né, o que seria o correto para esse contrato, dado esse contexto regulatório e tudo mais. Então, nesse sentido, vejo, sim, muita oportunidade da gente conversar mais, compartilhar conhecimento, informação e buscar essa assertividade. E aí, ainda falando de reajuste, a gente vai ter um novo desafio aí pela frente. Tivemos recentemente uma discussão, uma conversa, né, um diálogo da ANS na Câmara de Saúde Suplementar, que discute incorporação de novas tecnologias e alteração de rol de procedimentos. E muito coerentemente, a ANS apresentou uma proposta de redefinir o processo atual, né? A gente tem um ciclo hoje que é longo, que ele é um ciclo de 2 anos, e que, de fato, não atende à necessidade da sociedade, né? A sociedade quer ver novas tecnologias, novos procedimentos, a evolução da medicina também sendo reconhecida nos planos de saúde, nas suas coberturas. E aí, nessa proposta, a ANS, então, informa que está, né, ideando, né, está com a ideia de um processo semestral, né, de um processo que minimamente a cada 6 meses haveria uma proposta de novo rol ou de novas inclusões, ou até
eventualmente, né, isso aí não foi dito pela ANS, né, isso foi dito mais pelo mercado, ou até de exclusões, né, porque às vezes alguns procedimentos se tornam obsoletos e não faz mais sentido que continuem sendo cobertos, já que são substituídos por procedimentos mais atuais. E isso traz novas preocupações para a gente. A renovação dos contratos ela é anual, o reajuste é anual, né? O preço, todo o processo de pricing, né, das operadoras de planos de saúde tem um ciclo de 12 meses. E se a gente tem nova cobertura entrando, ou potencialmente entrando a cada 6 meses, como redefinir todos esses ciclos processuais dentro das operadoras, né? E sem porque isso não há possibilidade de se aventar reajuste em período inferior a 12 meses, né? Isso todos temos com muita clareza, não há a menor possibilidade de surgir esse debate. Mas então, como a gente antecipa isso? Porque o atuário tem esse desafio de fazer o preço desse risco que vai se cobrir antes do risco acontecer, né? Não é depois, é antes. Então, temos aí alguns desafios para a atuária, para a ciência atuarial, logo aí mais para frente, e vamos ver como é que a gente vai criar as soluções necessárias para o equilíbrio do mercado, porque, em essência, é isso que o reajuste traz como desafio, né? É a isso que ele se propõe, como manter o mercado suficiente, como manter o mercado com sustentabilidade. E falando de sustentabilidade, né, esse é o último ponto que eu queria comentar, como a Isamara até mencionou. Temos um ato normativo, a resolução normativa de número 443 da ANS, que introduz processos de governança, gestão de risco e compliance para as operadoras de planos de saúde. Alguém pode estar se perguntando, poxa, mas elas não têm governança? Claro que tem, toda empresa tem governança, né? Governança é como uma empresa se gerencia, faz a sua gestão. Mas a ANS vem aqui, então, estabelecendo critérios mínimos e práticas avançadas também, né? Então, para aquelas operadoras que entendem que devem ir além das práticas mínimas. E temos tempo ainda, né, para implantar. Mas processo de governança e de gestão de riscos e compliance não se implanta do dia para a noite. Então, é importante estar olhando para esses aspectos. A propositura do ato normativo é bastante básico, né? Assim, ele trata, né, o primeiro nível, a primeira camada para você começar a ter essa conversa dentro da organização, né? Esse diálogo, essa implantação de novos processos, mas traz de forma robusta, ou seja, para o mercado todo. Então, assim, para aquelas operadoras que já praticam, às vezes, mas isso é muito básico, eu já faço muito mais que isso. Que bom, que ótimo. Mas para outras operadoras vão olhar, nossa, eu faço um monte de coisa, mas tem um aspecto aqui que é novo. Poxa, isso pode ser interessante, né? O que que tem por trás? O que dá para eu olhar sobre esse aspecto, né? Bem interessante. E aí, por que eu trago o assunto da gestão de risco em especial aqui para essa conversa de reajuste? Porque um dos itens que a ANS recomenda nas práticas mínimas está relacionado com o acompanhamento dos reajustes dos planos coletivos. Acompanhamento dos contratos que por mais de 2 ciclos não tem tem um reajuste, mas acima da variação de custos, né, daquela operadora. Então, imagina que aquela operadora teve lá por uma variação de custos de X, e aquele contrato está precisando de X mais alguma coisa, né, X mais Y, de reajuste por mais de um ano. Então, o que está acontecendo com aquele contrato que, de forma recorrente, né, ele tem essa necessidade de reequilíbrio, de reajuste técnico, né? O preço dele, o que está acontecendo ali que eu, na hora de fazer o preço, não estou acertando? Porque uma coisa é eu ter déficit num ano, então eu busco o equilíbrio, ou teve um evento outlier, um evento de excepcionalidade que não faz sentido eu incluir no cálculo do reajuste, ok. Mas no ano seguinte, de novo, opa, né? Tem alguma coisa aqui, tem uma bandeira amarela.
E, por incrível que pareça, essa visão mais estruturada, né, dos reajustes da carteira como um todo, ela não é tão comum na gestão das operadoras. Então, esse é um dos pontos que a gente vê que certamente vai trazer uma nova visão, um novo olhar para toda essa questão de decisão, né? Decisão estratégica de quais contratos eu devo manter, em que padrão, em que parâmetros técnicos, financeiros, econômicos, atuariais, discutir qual é o meu apetite a risco, né? Como que eu vou posicionar minha política de gestão de riscos e garantir que ela seja implantada a partir de processos de compliance dentro da minha organização. Então, esse é um debate também muito rico e que afeta também os reajustes dos planos de saúde. Bom, com isso eu encerro aqui a minha fala inicial e fico à disposição para o debate. Bom, agradeço aí a Raquel pela excelente explanação. A gente sabe que quando a gente fala de equilíbrio contratual, nós temos aí diversas vertentes, né, sobre diversos ângulos aí que podemos discutir dias afins, né, porque realmente o assunto ele é inesgotável, né, a gente teria assuntos aí para debater por muito tempo, né. De fato, a questão da análise do impacto regulatório facilitou bastante a vida de todos. A gente tem aí, por parte da ANS, uma transparência maior, né, que esperamos que essa discussão do tempo de atualização do rol também traga benefícios aí para a saúde suplementar como um todo, né? Quando a gente pensa em atualização do rol, a gente imagina em aumento do custo assistencial. Mas, por outro lado, a gente tem uma discussão muito saudável sobre redução da judicialização na saúde, né? Que é outro aspecto que onera bastante a saúde suplementar, e onera de uma forma muito, muito prejudicial, né? Não está relacionado diretamente à atividade da operadora, ela acaba indo por caminhos aí de judicialização que realmente prejudicam o negócio, porque não está previsto contratualmente, né? A grande questão acaba sendo essa. Para a gente caminhar aí para finalizar, né, o nosso painel, acho que o nosso tempo já tá chegando aí no final, né? Para o doutor André Santa Cruz, de uma forma, né, mais resumida, como que o nosso governo, a partir das diversas formas de atuação, pode auxiliar em políticas públicas a questão da saúde suplementar, uma vez que ela acaba dividindo ali com o SUS, né? A gente tem a saúde suplementar como um complemento à nossa saúde pública. Então, de uma forma, né, mais breve, como que o doutor André entende que isso possa evoluir, né, para ajudar de alguma forma? Tá ótimo. Bem, eu vou responder essa pergunta como André, professor de Direito Empresarial e Econômico, alguém que estuda regulação e análise econômica do direito, mas não como um membro do governo, um membro do Ministério da Economia, porque essa não é minha área lá, então eu não quero palpitar sobre o que não é minha competência funcional. Mas eu acho que a melhor forma de governo ajudar a melhorar o mercado de saúde suplementar é desregulando ao máximo esse mercado. É um mercado muito regulado e isso restringe muito livre iniciativa, livre concorrência e impede que os benefícios conhecidos da livre iniciativa, da livre concorrência sejam produzidos. Eu acho que existem vários setores regulados no Brasil que precisam passar por um processo de desregulação. Na minha visão, o mercado de saúde é um dos que mais precisa disso. Tá certo, obrigada. Raquel, a gente tem algumas pessoas nos assistindo que, pelos comentários, eu imagino que sejam pessoas de operadoras de plano de saúde. Para superar esse desafio aí que a gente tem pela frente, qual conselho você daria para os gestores dessas operadoras de plano de saúde?
Assim. Olha, pergunta difícil de responder, né? Eu tenho vários conselhos, mas o primeiro aproveita, né, assim, esse momento. Eu acho que o momento mais desafiador da pandemia para quem está à frente da gestão de saúde mesmo, não vou dizer que ele acabou, porque seria, né, uma ilusão, mas o mais difícil foi o começo, né? Depois que a gente aprendeu ali como é que faz para resolver a urgência de leito adicional, a gente já conhece o caminho, fica mais fácil quando a gente vive uma segunda vez a mesma jornada, se esse for o caso do Brasil, né? Vamos esperar para ver. Mas, então, assim, passado esse desafio ali, a gente começa a encontrar uma normalidade nas rotinas ali da operação como um todo. O meu conselho seria, começa a olhar para a gestão, começa a olhar para os teus processos internos. Tem muita oportunidade aí, mas tem muita mesmo, né? A saúde, justamente por ela ser complexa, ela acaba criando muita oportunidade para excesso de burocracia. Não estou falando burocracia governamental, estou falando burocracia dentro da empresa mesmo, né? Será que eu preciso de todas essas alçadas para fazer isso aqui acontecer? Será que eu preciso, né? E é isso, e a gente constrói esse caminho mais curto, confiando na equipe, tendo a equipe certa, né? Então, a gente, numa jornada de gestão na empresa que eu estou, né? A gente aprendeu com muita clareza, olha, desenha as caixinhas que você precisa, coloca a pessoa certa na caixinha, essa pessoa vai desenhar o processo que tem que acontecer abaixo dela, né? Abaixo, sob a responsabilidade dela. Então, muitas vezes pode ser um momento oportuno, a oportunidade ideal para rever tudo isso aos olhos da gestão de risco, aos olhos de governança e de compliance. Então, eu se tivesse à frente de uma operadora, estaria olhando com muita atenção para esse aspecto do negócio, porque aí guarda-se oportunidades e transformacionais, né, daqui para frente. Tá certo, está sendo, né, o primeiro seminário do EPICOM, evoluímos bastante no debate, foi muito oportuno. Eu agradeço a participação da Raquel, do Dr. André Santa Cruz, agradeço ao EPICOM também a oportunidade de estarmos todos aqui debatendo sobre esse assunto tão importante e tão relevante para a nossa sociedade, não é mesmo? Uma boa tarde a todos, muito obrigada.